Meus pais me deixaram em uma estação de trem como uma piada. Vamos ver como ela encontra o caminho de casa. Eu nunca voltei. Eu sou Megan Miller, 32 anos, designer gráfica em Chicago. Esta manhã, meu telefone disparou. 29 chamadas perdidas de um número desconhecido. Imediatamente fui transportada de volta aos meus 12 anos de idade. Parada sozinha na Union Station, vendo meus pais irem embora rindo. Vamos ver como ela encontra o caminho de casa, minha mãe havia gritado. Aquele dia mudou tudo. Através de anos de terapia, construí uma nova vida longe das pessoas que me abandonaram. Eu nunca voltei. Até agora eles me encontraram. Antes de contar como meus pais me abandonaram, e como reconstruir minha vida, crescer em Reedville, Pensilvânia, era como viver em dois mundos diferentes. Para os de fora, éramos a família perfeita Frank e Karen Taylor, prósperos proprietários de pequenos negócios com seus 2 filhos, Ethan e eu, Jennifer, agora Megan. Mas por trás das portas fechadas, nossa casa era um campo minado imprevisível. Meu pai Frank possuía a maior loja de ferramentas da cidade. Era bem respeitado por todos, conhecido por sua risada estrondosa e doações generosas para causas locais. Minha mãe Karen administrava uma pequena padaria famosa por suas tortas de maçã que ganharam a fita azul da Feira do Condado 3 anos seguidos. Eles pareciam o casal americano ideal para todos os outros. Mas o Frank e Karen que eu conhecia eram pessoas completamente diferentes. A personalidade amigável do papai se transformava no momento em que ele pisava pela nossa porta da frente. Seu consumo de álcool começava na hora do jantar e se intensificava ao longo da noite. Um dia ruim na loja significava pisar em ovos em casa. Mamãe, em vez de nos proteger, se tornou sua cúmplice mais leal, sempre arranjando desculpas. Seu pai trabalha tanto por esta família, ou ele só precisa desabafar. A filosofia de criação deles girava em torno do que chamavam de amor severo, que na verdade era apenas crueldade disfarçada de disciplina. Isso incluía o que consideravam momentos de ensino que a maioria reconheceria como abuso emocional. Quando eu tinha 7 anos, me deixaram numa mercearia por mais de 1 hora porque pedi doces. Talvez agora você aprenda a não ser tão gananciosa, mamãe disse quando finalmente voltaram, me encontrando chorando no balcão de atendimento ao cliente. O gerente da loja estava prestes a chamar a polícia. Meu irmão mais velho Ethan, 4 anos mais velho que eu, era tratado diferentemente. Ele era o filho dourado que não podia fazer nada errado. Quarterback estrela, aluno com notas excelentes e companheiro de pesca do papai. Enquanto eu recebia críticas por um 97% numa prova de matemática, o que aconteceu com os outros 3%? Ethan seria elogiado por um B+. Eu me tornei o bode expiatório da família. Se algo dava errado, de alguma forma era minha culpa. O jantar estava frio? Eu devia ter distraído a mamãe enquanto ela cozinhava. Papai teve um dia ruim no trabalho? Provavelmente porque ele ficou acordado até tarde me ajudando com a lição de casa. O fardo psicológico era esmagador para uma criança. Meu 11º aniversário se destaca particularmente. Mamãe havia prometido uma pequena festa com alguns amigos. Eu estava animada a semana toda, até ajudando ela a fazer cupcakes na noite anterior. Na manhã do meu aniversário, me disseram que íamos ao parque de diversões local. Eu fiquei desapontada, mas tentei não demonstrar. Eles dirigiram por quase 1 hora, pararam no estacionamento, me deram $20 e disseram, divirta-se, vamos te buscar às 17 horas. Passei meu aniversário sozinha com muito medo de ir em qualquer brinquedo, sentada num banco perto da entrada, vendo outras famílias rirem juntas. Eles me buscaram às 19 horas, não às 17 horas, me encontrando apavorada e chorando. Só te ensinando a ser independente, papai riu. Além disso, tivemos que pegar seu bolo. Não havia bolo em casa, nem presentes. Quando comecei a chorar, me chamaram de ingrata. Essas brincadeiras e lições aconteciam regularmente durante minha infância. Desenvolvi mecanismos de enfrentamento, ficar quieta, tentar ser invisível, passar tempo na casa de amigos sempre que possível e me perder na arte. Desenhar se tornou minha fuga. No papel, eu podia criar mundos onde adultos eram gentis e crianças se sentiam seguras. O dia antes do incidente da estação de trem permanece cristalino na minha memória. Eu havia recebido meu boletim e estava orgulhosa das notas diretas A. Exceto por um A em ciências. Para a maioria dos pais, isso seria motivo de comemoração. Para os meus, era inaceitável. A menos, papai berrou balançando o boletim. O que há de errado com você? Está ficando preguiçosa? Ethan nunca tirou a menos. Eu me esforcei muito, sussurrei. Claramente não o suficiente, mamãe acrescentou. Não estamos criando filhos medíocres. Naquela noite, os ouvi conversando na cozinha. Ela precisa aprender que a vida não te entrega nada, papai disse. Ela é muito mole, muito sensível. Talvez precise de uma lição de verdade, mamãe concordou. Algo que não vai esquecer. Na manhã seguinte, anunciaram que faríamos uma viagem familiar para Chicago. Ethan não poderia ir por causa do treino de futebol americano. Seriam apenas nós 3, algo que raramente acontecia.
Apesar da tensão da noite anterior, senti um lampejo de esperança. Talvez essa fosse a maneira deles de se desculparem. Eu não poderia estar mais enganada. Na manhã da viagem para Chicago, acordei com uma mistura de apreensão e animação. Papai parecia incomumente alegre no café da manhã, fazendo piadas e bagunçando meu cabelo. Mamãe empacotou sanduíches para a estrada, cantarolando. A mudança na atmosfera era tão dramática que me deixou inquieta em vez de aliviada. A viagem de Ridgeville para Chicago levou pouco mais de 3 horas. Papai tocou sua estação de rock clássico favorita, enquanto mamãe me testou sobre capitais de estados do banco do passageiro. Se eu errasse uma, papai fazia um som de estalo com a língua e dizia coisas como: até uma criança da 3ª série saberia essa, Jen. Conforme nos aproximamos dos arredores da cidade, mamãe se virou para me encarar. Então, Jennifer, disse com um sorriso estranho, acha que é bem inteligente, não é? Apesar daquele a menos, acho, respondi cautelosamente. Inteligente nos livros talvez, papai interrompeu, olhos na estrada. Mas inteligente na vida? Isso é diferente. A vida real não dá notas numa curva, mamãe acrescentou enigmaticamente. O nó no meu estômago apertou. Olhei pela janela quando o horizonte de Chicago apareceu, tentando ignorar os sinais de alerta piscando na minha mente. Estacionamos perto da Union Station por volta do meio-dia. O enorme edifício em estilo Beaux Artes era intimidador, fervilhando de viajantes correndo em todas as direções. Eu nunca havia estado em Chicago antes, e a escala da cidade me impressionou. Com fome, papai perguntou quando entramos no grande saguão da estação. Acenei, ainda esperando que isso pudesse se transformar num passeio familiar normal. Ótimo. Espere aqui perto desta coluna, mamãe instruiu, apontando para uma das colunas massivas perto da entrada principal. Vamos mover o carro para um local de estacionamento melhor e pegar comida. Voltaremos em 15 minutos. Não posso ir com vocês? Perguntei. Aquela ansiedade familiar se aproximando. O quê? Você é um bebê? Papai riu. São apenas 15 minutos. Você tem 12 anos, pelo amor de Deus. Mas eu não conheço Chicago, protestei fracamente. Exatamente, mamãe disse com uma ênfase estranha. Fique bem aqui. Não saia. Assisti eles se afastarem, desaparecendo na multidão. O relógio da estação marcava 12h17. Fiquei desajeitadamente perto da coluna, vendo pessoas passarem. Homens de negócios com maletas, famílias com bagagens. Casais de mãos dadas. 15 minutos se passaram. Depois 20, depois 30. A ansiedade que estava fervendo agora se transformou em pânico total. Eles haviam esquecido onde me deixaram? Algo havia acontecido com eles? Na marca de 1 hora eu estava lutando contra as lágrimas. Não tinha celular. Eles não haviam me deixado dinheiro para um telefone público. Tinha exatamente $7 no bolso, minha mesada semanal que havia guardado para a viagem. Então, através das grandes janelas voltadas para a rua, vi nosso Ford Taurus azul passar lentamente pela estação. Meu coração saltou. Eles haviam se perdido ou se confundido sobre onde nos encontrar. Corri em direção à saída, acenando freneticamente. Quando o carro passou, vi meus 2 pais dentro. Papai estava dirigindo devagar, e quando me viu na janela sorriu e acenou. Não um aceno de reconhecimento ou alívio, mas um gesto provocador. Mamãe abaixou a janela e gritou palavras que mudariam minha vida para sempre. Vamos ver como você encontra o caminho de casa. A risada deles ecoou enquanto aceleravam. Fiquei congelada, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Eles me deixaram de propósito. Numa cidade a 3 horas de casa, sozinha. A negação inicial deu lugar à realidade esmagadora. Esta não era uma lição de 15 minutos. Eles não estavam estacionados na esquina, esperando para pular e dizer, surpresa, aprendeu a lição? Eles realmente estavam dirigindo de volta para a Pensilvânia sem mim. O pânico completo se instalou. Corri de volta para dentro da estação, ofegante. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A vastidão da Union Station se tornou aterrorizante. Muitas pessoas. Muito barulho. Muitas saídas e entradas. Para onde eu poderia ir? O que eu poderia fazer? Não tinha telefone. Sem contatos em Chicago, dinheiro insuficiente para uma passagem para casa e sem identificação. Por 2 horas vaguei pela estação atordoada, ocasionalmente desmoronando em soluços antes de me recompor. Tinha medo de pedir ajuda. Meus pais sempre me alertaram sobre perigo com estranhos e disseram que a polícia levaria crianças desobedientes para lugares terríveis. Por volta das 15h30, uma funcionária da estação chamada Janete me notou. Era uma mulher mais velha com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos de armação vermelha. Ela me viu circulando as mesmas áreas repetidamente, claramente angustiada. Querida, você está perdida? Perguntou, ajoelhando-se no meu nível. Balancei a cabeça automaticamente, treinada para nunca admitir problemas para estranhos. Onde estão seus pais? Persistiu gentilmente. Eles foram mover o carro, menti, minha voz quebrando. Quando foi isso? Janete perguntou, sua expressão ficando preocupada. Não consegui manter a fachada por mais tempo.
3 horas de abandono, medo e confusão saíram numa enxurrada de lágrimas. Eles me deixaram, solucei. Eles foram embora de carro e disseram para encontrar meu caminho para casa. Mas casa fica na Pensilvânia. O rosto de Janete mudou de preocupação para alarme. Ela me levou para uma área mais silenciosa perto dos escritórios administrativos da estação, pegou uma garrafa de água para mim e pediu para eu explicar tudo. Através de soluços engasgados, contei sobre meus pais, e vê-los ir embora de carro rindo. Qual é o seu nome, querida? Perguntou. Jennifer Taylor, sussurrei. E quantos anos você tem, Jennifer? 12. O rosto dela endureceu momentaneamente antes de suavizar novamente. Vou te ajudar, Jennifer. O que você está descrevendo não é normal. Não é nada normal. Janete informou seu supervisor, que chamou a segurança da estação. Um gentil oficial de segurança chamado Marcos assumiu, fazendo mais perguntas sobre meus pais, nosso endereço e número de telefone. Eu podia ver os adultos trocando olhares por cima da minha cabeça. Suas expressões sombrias. Precisamos chamar a polícia, Marcos finalmente disse. O que seus pais fizeram é abandono. É contra a lei. E foi assim que às 16h45 de uma tarde de sábado, me vi sentada num pequeno escritório na Union Station, vendo a oficial Teresa Ramírez arquivar um relatório sobre meu abandono. Todo meu corpo se sentia entorpecido. Isso não podia ser real, pais não simplesmente abandonam seus filhos em cidades estranhas, mas os meus fizeram. As luzes fluorescentes da primeira delegacia do Departamento de Polícia de Chicago zumbiam acima, enquanto eu sentava envolvida num cobertor emprestado. Embora não estivesse frio, a oficial Ramírez me trouxe aqui depois de tomar meu depoimento na Union Station. Ela foi gentil mas profissional, documentando tudo com uma seriedade que fez a realidade da minha situação afundar mais. Tentamos ligar para o número da sua casa 2 vezes, me informou, colocando uma xícara de chocolate quente. Sem resposta ainda. Meu estômago se revirou. Talvez eles ainda estejam dirigindo de volta, sugeri fracamente. A viagem para Redville levaria mais de 3 horas. Uma pequena parte desesperada de mim ainda esperava que esta fosse apenas uma lição extrema, que eles dariam a volta na metade do caminho para casa uma vez que sentissem que eu havia sido assustado o suficiente. Talvez, a oficial Ramírez respondeu, mas seu tom sugeria que ela pensava o contrário. A delegacia não era nada como eu havia imaginado. Não havia barras ou celas visíveis de onde eu estava sentada, apenas mesas, computadores e telefones. Ainda assim, o conhecimento de que eu estava numa delegacia porque meus próprios pais me abandonaram era avassalador. Jennifer, uma nova voz chamou. Uma mulher na casa dos 40 com cabelos castanhos cacheados se aproximou, carregando uma pasta de arquivo. Sou Laura Donovan do Departamento de Serviços para Crianças e Famílias. Gostaria de conversar com você um pouco, se estiver tudo bem. A próxima hora passou num borrão de perguntas gentis. Meus pais já haviam feito algo assim antes? Sim, mas nunca tão extremo. Eles já me bateram? Não, não fisicamente. Eu me sentia segura em casa? Hesitei muito antes de responder, o que já foi resposta suficiente. O que vai acontecer comigo esta noite? Finalmente perguntei. Minha voz pequena. Laura explicou que, como não conseguiam contatar meus pais, eu seria colocada em cuidado de família substituta de emergência até que a situação pudesse ser resolvida. As palavras família substituta enviaram um arrepio através de mim. Eu havia ouvido histórias sobre lares substitutos. Nenhuma delas boa. Temos uma família de colocação de emergência maravilhosa, Laura me assegurou, parecendo ler meus pensamentos. A família Williams trabalha conosco há anos. Eles têm uma filha da sua idade. Às 21h eu estava sentada na mesa de jantar dos Williams, cutucando um prato de espaguete que não conseguia comer. Diane e Robert Williams estavam tentando o melhor para me deixar confortável, mas nada parecia real. A filha deles, Alicia, me mostrou o quarto de hóspedes, desajeitadamente oferecendo emprestar pijamas e escova de dente. Seus pais provavelmente virão te buscar amanhã, disse, tentando ajudar. Acenei, não acreditando. Não dormi naquela noite. Fiquei acordada olhando para o teto desconhecido, repassando a imagem de meus pais indo embora de carro rindo. Que tipo de pais faziam aquilo? O que eu havia feito para merecer isso? Na manhã seguinte, depois de um café da manhã que mal toquei, Laura Donovan retornou. Sua expressão me disse tudo o que precisava saber antes que falasse. Conseguimos falar com seus pais tarde da noite passada, disse cuidadosamente. Eles vão vir me buscar? Perguntei, já sabendo a resposta. Ainda não, Laura respondeu. Eles, bem, disseram que estavam te ensinando uma lição sobre independência e resolução de problemas. Lágrimas quentes brotaram em meus olhos, deixando-me num estado diferente? Eles alegaram que planejavam ligar para a estação depois de algumas horas para saber sobre você, mas as coisas se intensificaram quando as autoridades se envolveram. Tradução. Eles não haviam planejado ligar para ninguém. Esperavam que eu entrasse em pânico, talvez chorasse, e então, o quê? Magicamente encontrasse meu caminho para casa sem dinheiro, sem telefone e sem ID?
Seu irmão Ethan confirmou que você era esperada em casa ontem à noite. Laura continuou. Ele ficou surpreso quando seus pais voltaram sem você. Uma nova onda de traição me atingiu. Então Ethan não estava por dentro. Pequeno consolo. O que acontece agora? Perguntei. Organizamos uma reunião em nosso escritório amanhã. Seus pais estarão lá. Um juiz foi notificado sobre o caso e haverá uma audiência ainda esta semana para determinar os próximos passos. As próximas 36 horas passaram num estranho limbo. A família Williams foi gentil, mas me senti como um fantasma se movendo pela casa deles. Diane tentou me envolver em conversas, Robert ofereceu jogos de tabuleiro, e Alicia me convidou para assistir TV com ela. Fiz os movimentos entorpecida. A reunião no escritório do DCFS estava marcada para 14 horas na segunda-feira. Troquei de volta para minhas roupas originais, agora amassadas por terem sido apressadamente lavadas e secadas. Laura me levou para um prédio do governo no centro, explicando o que aconteceria. Você não precisa falar com seus pais se não quiser, me assegurou. Estarei com você o tempo todo. Entramos numa sala de conferências com uma mesa longa. Já sentados estavam 2 outros adultos que Laura apresentou como seu supervisor e um oficial de ligação do Tribunal de Família. 5 minutos depois, a porta se abriu novamente. Meus pais entraram, não parecendo nada com as pessoas confiantes e risonhas que haviam ido embora de carro da Union Station. O rosto do papai estava abatido, os olhos da mamãe avermelhados. Atrás deles veio um homem de terno que se apresentou como advogado deles. Jennifer, mamãe disse, dando um passo em minha direção. Recuei involuntariamente. Por favor, tomem seus lugares, o supervisor de Laura instruiu firmemente. O que se seguiu foi a conversa mais surreal da minha jovem vida. Meus pais, guiados por seu advogado, apresentaram sua versão dos eventos. Eles estavam preocupados com minha falta de autoconfiança e habilidades de resolução de problemas. O exercício da estação de trem havia sido planejado como uma lição de vida controlada. Eles haviam dado a volta depois de 20 minutos para me verificar à distância, mas não conseguiram me encontrar. Assumiram que eu havia descoberto como ligar para casa ou conseguir ajuda, demonstrando exatamente o espírito de iniciativa que queriam encorajar. Eles dirigiram para casa esperando encontrar uma mensagem minha, talvez de uma delegacia ou do telefone de um estranho prestativo, mostrando que eu havia estado à altura do desafio. Estávamos ensinando independência a ela, papai insistiu. As crianças hoje são muito mimadas. Abandonando sua filha de 12 anos numa cidade a 3 horas de casa sem dinheiro, sem telefone e sem ID. O supervisor de Laura perguntou incrédulo. Ela está exagerando sobre quão pouco dinheiro tinha, mamãe disse desdenhosamente. E há telefones em todos os lugares. Ela poderia ter ligado a cobrar. Sentei em silêncio atordoado. Eles não estavam arrependidos. Eles realmente acreditavam que não haviam feito nada errado. A reunião continuou com discussões sobre leis de bem-estar infantil, acusações potenciais e próximos passos. Durante tudo isso, meus pais mantiveram sua posição. Esta foi uma escolha parental, talvez extrema, mas com boas intenções. Quando finalmente me perguntaram se queria voltar para casa com eles, encontrei minha voz. Não, disse firmemente, me surpreendendo. Não quero voltar. O choque nos rostos deles poderia ter sido satisfatório sob circunstâncias diferentes. Não seja ridícula, papai gaguejou. É claro que você está vindo para casa. Esta não é sua decisão agora, Sr. Taylor. O oficial de ligação do tribunal explicou. Dadas as circunstâncias, Jennifer permanecerá em custódia temporária enquanto o tribunal avalia a situação. Quando a reunião terminou, mamãe tentou mais uma vez se aproximar de mim. Jennifer, querida, você está reagindo exageradamente. Estávamos apenas tentando te ensinar a abandonar pessoas que confiam em você, interrompi, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Foi isso que aprendi. Fui escoltada para fora da sala, os protestos dos meus pais desaparecendo atrás de mim. Naquele momento soube que nunca mais veria nossa casa em Ridgeville como lar. As próximas semanas passaram num borrão de audiências judiciais, entrevistas com assistentes sociais e sessões de terapia. A colocação de emergência inicial com a família Williams foi estendida enquanto o sistema determinava o que aconteceria a seguir. Embora fossem gentis, a casa deles nunca pareceu mais do que um abrigo temporário, uma sala de espera antes que minha vida real pudesse ser retomada. Um mês depois do incidente da estação de trem, conheci Thomas e Sarah Miller. Eles chegaram ao escritório do DCFS numa tarde de terça-feira, ambos no início dos 40 com sorrisos calorosos que chegavam aos olhos. Thomas ensinava arte no ensino médio, e Sarah era enfermeira pediátrica. Eles não tinham filhos biológicos, mas eram pais substitutos há mais de uma década. Acreditamos que toda criança merece segurança, respeito e espaço para crescer, Sarah explicou, durante nossa primeira reunião. Supervisionada por Grace Tim, minha assistente social recém-designada. Nenhuma pressão para falar sobre qualquer coisa até estar pronta, Thomas acrescentou. Só queremos que saiba que nossa casa está aberta para você pelo tempo que precisar. Havia algo genuíno sobre eles que cortou através da minha distância emocional praticada.
Quando Grace perguntou se eu estaria disposta a tentar uma colocação com os Millers, acenei cautelosamente. Os Millers viviam numa casa modesta de 2 andares em Evanston, ao norte de Chicago. Meu quarto lá tinha paredes amarelo pálido, um assento na janela com vista para um pequeno jardim nos fundos, e estantes vazias esperando para serem preenchidas. Queremos que você faça deles seu, Sarah explicou, me mostrando por aí. Fotos, posteres, livros. O que a deixe confortável. Quais são as regras? Perguntei desconfiada, pensando nas expectativas sempre mutáveis na casa dos meus pais. Thomas e Sarah trocaram olhares. Respeito básico e segurança, Thomas respondeu. Nos avisar onde está, ajudar com as tarefas domésticas, fazer o seu melhor na escola. Vamos descobrir os detalhes juntos conforme avançamos. Esperei pela pegadinha, as expectativas ocultas, os padrões impossíveis. Eles nunca vieram. O contraste entre os Millers e meus pais biológicos era desorientador. A primeira vez que derramei um copo de suco no jantar, congelei de terror, esperando pela explosão de raiva. Em vez disso, Sarah simplesmente me entregou um pano dizendo, sem problemas. Acidentes acontecem. A confiança veio devagar, dolorosamente. Continuei esperando que os Millers revelassem seus verdadeiros eus, que abandonassem a encenação de gentileza e mostrassem a crueldade que fui treinada a esperar de adultos. Mas dia após dia, eles permaneceram consistentes em seu apoio gentil. Enquanto isso, o processo legal continuou. Meus pais frequentaram aulas obrigatórias para pais e sessões de aconselhamento, fazendo o que Grace chamou de esforço mínimo. Eles reclamaram para qualquer um que ouvisse que o Estado havia reagido exageradamente a uma simples escolha parental. Doutora Reynolds, minha terapeuta, me ajudou a entender o que havia acontecido em termos clínicos. Abuso emocional, negligência, abandono. Ela me diagnosticou com PTSD e ansiedade, introduzindo mecanismos de enfrentamento que realmente ajudaram. Pela primeira vez aprendi que o comportamento dos meus pais não era normal, e mais importante, não era minha culpa. Nada que você pudesse ter feito justificaria o que eles fizeram, doutora Reynolds enfatizou repetidamente, até que comecei a acreditar. 3 meses na minha estadia com os Millers, Ethan veio visitar. Agora com 16 anos, meu irmão parecia menor de alguma forma, menos o filho dourado e mais apenas um adolescente desconfortável em sua própria pele. Sentamos desajeitadamente na sala dos Millers enquanto Sarah se ocupou na cozinha, nos dando privacidade enquanto permanecia ao alcance do ouvido. Eles sentem sua falta, Ethan disse finalmente, olhando para suas mãos. Sentem? Perguntei, cética. Do jeito deles, admitiu. Papai está bebendo mais. Mamãe está sempre limpando, mesmo quando a casa está impecável. Eles se arrependem? Ethan hesitou. Eles se arrependem de você ter ido embora. Não acho que entendem porque o que fizeram estava errado. E você? Desafiei. Você entende? Meu irmão olhou para cima, seus olhos encontrando os meus diretamente pela primeira vez talvez. Eu sabia que eram mais duros com você. Deveria ter dito algo, feito algo. Sinto muito, Jen. Não era suficiente. Mas era honesto. Ethan e eu conversamos por mais 1 hora, navegando cautelosamente nosso passado compartilhado das nossas perspectivas agora diferentes. Antes de ir embora, ele me abraçou desajeitadamente e sussurrou, estou feliz que você esteja segura. Não falamos novamente por muitos anos. Os procedimentos judiciais culminaram numa audiência 6 meses após o incidente da estação de trem, baseado em avaliações psicológicas, estudos domiciliares e meu próprio depoimento. O juiz determinou que meus pais haviam demonstrado um padrão de abuso emocional culminando em negligência severa e risco. Meus pais receberam uma escolha: completar um programa intensivo de reabilitação de 2 anos com visitação supervisionada ou renunciar aos direitos parentais. Para surpresa de todos, exceto a minha, eles escolheram o último. Não seremos difamados por tentar criar uma filha forte e independente, meu pai declarou ao tribunal. Se o Estado acha que pode fazer melhor, que tente. E assim, com um golpe de caneta, Frank e Karen Taylor não eram mais legalmente meus pais. 3 meses depois, no meu 13º aniversário, Thomas e Sarah Miller perguntaram se eu gostaria que eles me adotassem. Naquela época eu havia começado a acreditar na permanência do cuidado deles, na consistência do amor deles. Sim, respondi sem hesitação. A adoção foi finalizada pouco antes do meu 15º aniversário. Como parte do processo, solicitei uma mudança legal de nome de Jennifer Taylor para Megan Miller, um novo nome para minha nova vida. Você sempre será quem quiser ser em nossa casa, Sarah me assegurou quando nervosamente propus a mudança. Apenas nos sentimos com sorte de fazer parte da sua jornada. A arte se tornou minha salvação durante esses anos transformadores. Thomas reconheceu meu talento cedo e o nutriu com materiais, livros e orientação gentil. Os cadernos de esboços que preenchi se tornaram um diário visual do meu processo de cura. Começando com imagens escuras e fragmentadas que gradualmente deram lugar à cor, forma e eventualmente esperança. O ensino médio trouxe novos desafios e oportunidades. Fazer amigos não foi fácil.
Questões de confiança não desaparecem da noite para o dia. Mas lentamente construí conexões com um pequeno grupo de colegas estudantes de arte que aceitaram minha natureza quieta e ataques de ansiedade ocasionais sem julgamento. As candidaturas para a faculdade pairaram no horizonte. Com o encorajamento de Thomas e Sarah, mirei na School of the Art Institute of Chicago, ambicioso, mas não impossível. Onde quer que queira ir, ajudaremos você a chegar lá, Thomas prometeu. A carta de aceitação chegou numa tarde nevada de março durante meu último ano. Sarah chorou lágrimas de alegria. Thomas insistiu em emoldurar a carta. E eu me permiti realmente acreditar que o futuro poderia ser algo brilhante e bonito da minha própria criação. Antes de partir para a faculdade, tomei uma decisão que estava se formando há anos. Eu cortaria completamente os laços com minha família biológica. Sem contato, sem atualizações, sem conexões com as pessoas que tão friamente me descartaram. Tem certeza? Sarah perguntou gentilmente. Pode se sentir diferente algum dia. Tenho certeza, respondi. Os Taylors são meu passado. Vocês são minha família agora. E com essa resolução firmemente no lugar, caminhei para o meu futuro. A faculdade na School of the Art Institute of Chicago abriu um mundo com o qual eu só sonhara. O campus fervilhava com energia criativa, estudantes com cabelos coloridos e roupas não convencionais, professores que falavam sobre arte como se pudesse mudar o mundo e, em toda parte, a liberdade para experimentar e crescer. Meu primeiro semestre foi avassalador, mas estimulante. Declarei especialização em design gráfico, descobrindo uma paixão por combinar arte visual com comunicação prática. Cada projeto bem-sucedido construía confiança que havia sido sistematicamente demolida durante minha infância. Thomas e Sarah me apoiaram à distância, enviando pacotes de cuidados durante as provas finais e respeitando minha necessidade de independência enquanto garantiam que eu soubesse que a casa deles permanecia meu santuário sempre que precisasse. O equilíbrio que eles encontraram me mostrou como relacionamentos saudáveis entre pais e filhos poderiam ser, mesmo quando entrei na idade adulta. O segundo ano trouxe Audrey para minha vida. Nos conhecemos numa aula de teoria das cores onde seus experimentos ousados com pigmentos neon contrastavam com minha paleta mais contida. De alguma forma, essa diferença nos atraiu em vez de nos separar. Você é a artista mais cuidadosa que já conheci, ela observou tomando café após a aula um dia. Cada marca que faz é deliberada. Isso é ruim? Perguntei, defensivamente. Não é ruim, ela esclareceu. Apenas interessante. Me faz pensar o que acontece quando você se solta. A amizade de Audrey me desafiou de maneiras que eu desesperadamente precisava. Ela me empurrou criativamente, mas respeitou meus limites pessoalmente. Quando finalmente compartilhei fragmentos do meu passado com ela, ela ouviu sem pena ou horror, então simplesmente disse: eles realmente se ferram perdendo alguém como você. Foi Audrey quem me convenceu a tentar namorar durante o terceiro ano, depois que passei a faculdade evitando qualquer coisa além de amizades casuais. Você não precisa confiar em todos, ela raciocinava. Mas talvez tente confiar em alguém. Brian era um estudante de fotografia com olhos gentis e mãos pacientes. Nosso primeiro encontro, café num pequeno café perto do campus, se estendeu numa conversa de 5 horas. Ele falou sobre crescer no Wisconsin rural, a fazenda de laticínios dos pais, suas 3 irmãs mais novas. Compartilhei versões cuidadosamente editadas da minha própria origem, testando suas reações. Meus pais biológicos não eram pessoas boas, expliquei vagamente. Fui adotada quando adolescente. Família é complicado, ele respondeu simplesmente. Estou mais interessado em quem você é agora do que de onde veio. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente. Brian nunca pressionou por mais intimidade emocional ou física do que eu estava pronta para dar. A primeira vez que ele estendeu a mão e eu recuei, ele simplesmente acenou e continuou nossa conversa como se nada tivesse acontecido. Na próxima vez, eu estava pronta. Doutora Reynolds me preparou para os desafios dos relacionamentos adultos após trauma infantil. Questões de confiança não afetam apenas parcerias românticas, ela explicou. Elas coloram toda a conexão humana. A chave é a consciência. Reconhecer quando suas reações derivam de feridas passadas em vez de realidades presentes. Essa consciência ajudou quando Brian e eu enfrentamos nosso primeiro conflito sério 8 meses depois de começarmos a namorar. O mal-entendido sobre planos me levou a esperar sozinha num restaurante por mais de 1 hora. No momento em que ele chegou, se desculpando profusamente pela bateria do telefone descarregada, eu estava trancada num banheiro, hiperventilando. Você me deixou, acusei mais tarde. As palavras carregavam o peso do abandono muito além de um jantar atrasado. Brian ouviu enquanto eu expliquei, realmente expliquei, o que havia acontecido na estação de trem todos aqueles anos atrás. Quando terminei, ele não ofereceu platitudes vazias ou simpatia constrangedora. Não posso prometer que nunca vou decepcioná-la, disse finalmente. Mas posso prometer que nunca vou deliberadamente machucá-la e sempre voltarei. Não era suficiente para curar todas as feridas, mas era honesto.
Nosso relacionamento continuou mais forte pela vulnerabilidade que havíamos compartilhado. A formatura se aproximou com uma mistura de animação e ansiedade. A bolha protetora da academia estava terminando. O mundo real esperava. Graças à recomendação de um professor, consegui uma entrevista na Element Design, uma empresa de médio porte especializada em branding para organizações sem fins lucrativos e negócios sustentáveis. Gostamos do seu portfólio, o diretor criativo me disse após revisar meu trabalho. Mas mais importante, gostamos da sua abordagem. Há uma consideração nos seus designs que não pode ser ensinada. Comecei na Element 2 semanas após a formatura, alugando um pequeno apartamento-estúdio a 20 minutos do escritório. O espaço era todo meu. A primeira vez que vivi completamente sozinha. Pintei as paredes de azul suave, pendurei minha própria arte ao lado de impressões de artistas que admirava, e comprei plantas que requeriam cuidado diário. Um pequeno exercício em nutrir a vida. O trabalho me desafiou de maneiras inesperadas. Os aspectos técnicos vieram naturalmente, mas colaborar com clientes, apresentar conceitos e defender escolhas criativas me empurrou muito além da minha zona de conforto. Minha supervisora Nádia parecia intuir quando empurrar e quando apoiar. Seu trabalho fala por si só, ela aconselhou após eu tropeçar numa apresentação inicial. Confie nisso, e a confiança seguirá. Ela estava certa. Cada pequeno sucesso construiu sobre o anterior e em 2 anos eu estava liderando projetos para clientes importantes. A menina assustada da estação de trem parecia cada vez mais distante. Embora a terapia continuasse a me ajudar a integrar essas diferentes versões de mim mesma. Aos 27, Brian pediu minha mão durante uma visita de fim de semana à casa de Sarah e Thomas. Ele havia pedido a bênção deles primeiro, não por protocolo antiquado, mas reconhecendo a centralidade deles na minha vida. Nos casamos numa pequena cerimônia na primavera seguinte com Audrey como minha madrinha de honra e Thomas me levando ao altar. Você construiu algo bonito, Sarah sussurrou durante nossa dança mãe-filha, uma tradição que ambas insistimos em manter apesar do nosso relacionamento não tradicional. Construímos juntas, corrigi, abraçando a mulher que me mostrou como a maternidade deveria ser. Por essa época, meus pais biológicos fizeram sua primeira tentativa de me contatar. Uma mensagem do Facebook de Karen apareceu numa terça-feira comum. Jennifer, estivemos pensando em você. Adoraríamos nos reconectar. Papai e eu ainda estamos em Ridgeville. Olhei para a mensagem por horas antes de mostrá-la para Brian, depois doutora Reynolds. Com o apoio deles, tomei a decisão de manter os limites que havia estabelecido anos antes. Bloqueei a conta sem responder, depois fiz o mesmo quando mensagens similares apareceram no Instagram e LinkedIn nos meses seguintes. As intrusões me perturbaram, mas me recusei a deixá-las descarrilar a vida que trabalhei tanto para construir. Em vez disso, canalizei as emoções complicadas num novo empreendimento. Em 2008, deixei a Element Design para começar meu próprio estúdio. Focando em branding para organizações apoiando crianças e famílias em crise, Miller Creative se tornou minha identidade profissional. Um nome que representava não apenas meu trabalho, mas a família que me salvou. De um quarto sobressalente no nosso apartamento. O negócio cresceu constantemente através de indicações e um portfólio crescente de projetos bem-sucedidos. Brian apoiou completamente meu salto empreendedor, sua própria carreira como fotógrafo comercial fornecendo estabilidade durante os meses incertos iniciais. Discutimos crianças, mas concordamos em revisitar a questão depois que o negócio estivesse estabelecido. O pensamento da parentalidade ainda desencadeava emoções complexas. Medos de inadvertidamente reproduzir padrões apesar das minhas melhores intenções. Você não é eles, doutora Reynolds me lembrou durante uma sessão particularmente difícil abordando esses medos. O próprio fato de você estar preocupada com isso mostra quão diferente você é. Nosso apartamento eventualmente deu lugar a uma pequena casa com espaço suficiente para escritórios domésticos separados e um quarto de hóspedes para a família visitante. No dia que nos mudamos, Brian me surpreendeu com um cachorro de resgate, um vira-lata gentil de um olho só chamado Scout, que tinha sua própria história de abandono. Pensei que vocês dois poderiam se entender, Brian explicou enquanto Scout explorava cautelosamente sua nova casa. Ele estava certo. Scout e eu nos conectamos imediatamente, seu carinho inquestionável o ajudando a curar partes de mim que ainda abrigavam dúvida. Minha rotina matinal se expandiu para incluir caminhadas pelo parque do bairro, observando a alegria de Scout por simplesmente estar vivo e seguro. A cada ano que passava, a vida que construí se sentia cada vez mais sólida. Meu negócio prosperou, meu casamento se aprofundou, e minha relação com Thomas e Sarah evoluiu para a dinâmica adulto-pai-filho que nunca esperei vivenciar. Minha família escolhida se expandiu para incluir os pais e irmãs de Brian, que me receberam sem reserva ou julgamento. Havia criado uma existência estável e saudável apesar, ou talvez por causa do trauma que me moldara. As memórias permaneceram, mas seu poder diminuiu com cada escolha consciente de viver diferente de como fui criada.
Até esta manhã, quando meu telefone acendeu com 29 chamadas perdidas, e as paredes cuidadosamente construídas entre passado e presente começaram a desmoronar. Olhei para meu telefone em descrença. 29 chamadas perdidas de um número desconhecido com código de área da Pensilvânia. A notificação brilhava para mim. Uma intrusão digital de um passado que trabalhei tanto para deixar para trás. Meu dedo pairou sobre o ícone do correio de voz, coração batendo forte. Scout sentiu minha angústia, pressionando seu corpo quente contra minhas pernas. A luz solar matinal entrava pelas janelas da cozinha, iluminando a cena comum do café da manhã. Caneca de café, torrada meio comida, laptop aberto para e-mails de clientes. Agora transformada por essa conexão inesperada com minha vida anterior. Apertei play, prendendo a respiração. Jennifer ou Megan? Acho que é Meg agora. Uma voz masculina mais velha mas instantaneamente reconhecível. É Ethan, seu irmão. Sei que já fazem anos, e você provavelmente não quer ouvir de nenhum de nós. Mas papai teve um ataque cardíaco ontem à noite. É grave. Os médicos não têm certeza se ele vai sobreviver. Achei que você deveria saber. Meu número é... Desliguei antes da mensagem terminar, mãos tremendo tanto que derrubei o telefone. Scout choramingou, cutucando minha palma com o nariz. Estou bem, sussurrei. Mais para mim mesma do que para ele. Estou bem. Mas não estava. Minha compartimentalização cuidadosamente construída estava desmoronando. Em minutos, outras notificações apareceram. Um e-mail de um endereço que não reconheci, mas com o assunto seu pai, por favor leia. Uma solicitação de mensagem do Facebook que simplesmente dizia: Jennifer, é a mamãe. Por favor, ligue. É urgente. 20 anos de silêncio, e agora essa avalanche de comunicação. Por que agora? O que queriam de mim? O ataque de pânico veio sem aviso. Meu peito apertou, a respiração se tornou superficial, e as paredes da cozinha pareciam se fechar. Não havia experimentado um tão severo em anos. Tateando pelo telefone, liguei para o consultório da doutora Reynolds, grata quando ela concordou em me ver na hora. Sua reação é completamente normal, ela me assegurou enquanto sentava na sua cadeira familiar, segurando um lenço. Este é um gatilho significativo conectado ao seu trauma central. Não entendo por que estou tão afetada, admiti. Fiz as pazes com cortá-los anos atrás. Fez? Ela perguntou gentilmente. Ou construiu uma vida em torno da ausência dessa paz? A pergunta atingiu mais forte do que esperava. Havia realmente processado minha infância ou apenas evitado com sucesso confrontar suas feridas mais profundas? O que faço? Perguntei finalmente. Depende do que você quer, doutora Reynolds respondeu. Não há resposta certa aqui, Megan. Você pode manter os limites que estabeleceu, o que seria totalmente válido. Ou pode se engajar nos seus próprios termos. Se há algo que preciso dessa interação, o que eu possivelmente precisaria deles? Só você pode responder isso. Fechamento? Respostas? A oportunidade de falar sua verdade? Ou talvez confirmação de que sua decisão de partir foi a certa? Saí da sessão com mais perguntas do que respostas, mas também com técnicas de fundamentação para gerenciar a ansiedade que ameaçava me sobrecarregar. De volta em casa, liguei para as duas pessoas que haviam ganho o direito de me aconselhar sobre assuntos de família. Sarah atendeu no segundo toque. Megan, que surpresa adorável. No momento em que ouvi sua voz, desmoronei novamente. Através das lágrimas, expliquei a situação. Oh, querida, disse quando terminei. O que podemos fazer? Me diga o que fazer, implorei. Você sabe que não podemos fazer isso, ela respondeu gentilmente. Mas posso te dizer que qualquer coisa que decida, Thomas e eu apoiamos você completamente. Seu relacionamento ou falta dele com sua família biológica não muda nada entre nós. Depois de desligar, liguei para Audrey, que ofereceu vir imediatamente. Em uma hora ela estava na minha mesa da cozinha, servindo vinho apesar da hora cedo. Ok, vamos pensar isso, disse pragmaticamente. Qual é o pior que poderia acontecer se você responder? Eles poderiam tentar me puxar de volta para sua disfunção, me fazer sentir responsável por eles, descartar tudo o que fizeram, me retraumatizar. E qual é o pior que poderia acontecer se você não responder? Considerei isso cuidadosamente. Eu poderia sempre me perguntar, talvez lamentar não ter dito o que precisava dizer. Então a pergunta não é realmente sobre eles, Audrey observou. É sobre o que você precisa. Quando Brian chegou em casa naquela noite, me encontrou cercada por pesquisa, impressões sobre ataques cardíacos, protocolos de tratamento, taxas de recuperação. Minha mente de designer gráfica havia criado um fluxograma de possíveis respostas e suas consequências potenciais. Vejo que você esteve ocupada, disse, beijando o topo da minha cabeça. Preciso entender o que está acontecendo medicamente antes de decidir qualquer coisa, expliquei. Se isso é realmente vida ou morte, ou se é manipulação. Brian terminou quando hesitei. É terrível da minha parte sequer pensar isso? Não, disse firmemente. É autoproteção e inteligente. Conversamos até tarde da noite, pesando opções e cenários.
Brian, que nunca havia conhecido minha família biológica, mas testemunhar as consequências do dano deles, manteve que eu não devia nada a eles. Mas isso não é sobre dever, ele reconheceu. É sobre o que vai te ajudar a seguir em frente. Pela manhã, havia tomado uma decisão. Não ligaria ou visitaria imediatamente, mas responderia a mensagem de Ethan com um texto. Aqui é Megan. Recebi sua mensagem sobre papai. Preciso de mais informações antes de decidir meus próximos passos. Quão séria é a condição dele? O que exatamente você e mamãe esperam de mim? Sua resposta veio em minutos. Obrigado por responder. Foi um infarto grave. Ele está estável, mas crítico. Cirurgia de ponte tripla programada para amanhã. Mamãe está um caco. Não esperamos nada. Só achamos que deveria saber. Entenderia completamente se não quer nenhuma parte nisso. A sinceridade me surpreendeu. Escrevi de volta. Preciso de tempo para pensar. Estaremos em contato. Nos próximos 3 dias me envolvi em intensa autorreflexão, conversei com doutora Reynolds novamente, e finalmente tomei minha decisão. Eu me encontraria com Ethan e apenas Ethan num local neutro para ter uma imagem mais clara da situação antes de considerar qualquer contato com meus pais. Combinamos nos encontrar numa cafeteria no meio do caminho entre nossas localidades. Ver meu irmão após 20 anos foi surreal. O adolescente que lembrava agora era um homem de meia-idade com cabelo ralo e óculos, vestido numa camisa social amarrotada e calças caque. Megan disse, levantando-se desajeitadamente quando me aproximei da mesa dele. Obrigado por vir. Acenei. Não muito pronta para cortesias. Você está ótima, ele ofereceu. Realmente ótima. Me conte sobre papai, disse, indo direto ao ponto. Ethan suspirou, parecendo aliviado por focar em fatos em vez de emoções. A ponte tripla foi bem sucedida, mas houve complicações. Ele ainda está na UTI. Os médicos estão cautelosamente otimistas, mas aos 68, com seu histórico. Que histórico? Pressão alta, colesterol alto, ainda bebe demais, Ethan explicou. Ele se aposentou 5 anos atrás quando os problemas cardíacos começaram. Vendeu a loja de ferramentas. Absorvi essa informação, tentando conciliar a figura maior que a vida da minha infância com esse homem envelhecido e falido. E mamãe está desmoronando basicamente. Eles são casados há 45 anos. Para o melhor ou pior, são completamente dependentes um do outro. Você é próximo deles? Perguntei, genuinamente curiosa sobre a vida que continuou na minha ausência. Ethan hesitou. Sim e não. Moro a cerca de 1 hora de distância. Os vejo mensalmente. Nancy, minha esposa, não é a maior fã deles, então mantemos alguma distância. Por que não? Outra hesitação. Depois que você foi embora, as coisas mudaram. Ou talvez eu apenas comecei a ver mais claramente. Eles nunca realmente assumiram responsabilidade pelo que aconteceu com você. Houve muitas histórias que contaram para si mesmos, para a família, para todos, mas com o tempo, especialmente depois de ter meus próprios filhos, não consegui continuar fingindo. O que contaram as pessoas sobre mim? Perguntei, temendo e precisando saber. No início, que você estava ficando com amigos em Chicago por oportunidades escolares. Depois que você havia se tornado rebelde e cortado contato, apesar dos melhores esforços deles. A maioria das pessoas acreditou neles. Eles eram bons em se apresentar como vítimas. A raiva familiar subiu no meu peito. E você deixou? Sim, ele admitiu silenciosamente. Por anos deixei. Tinha 18, indo para a faculdade. Era mais fácil aceitar a versão deles do que confrontar o que realmente aconteceu. Não tenho orgulho disso. Sua honestidade me desarmou ligeiramente. Por que está entrando em contato agora após todo esse tempo? Só porque papai está doente? Em parte, Ethan reconheceu. Mas também porque minha filha Emma tem 12 anos agora, a idade que você tinha quando aconteceu. Vê-la crescer tornou tudo muito mais claro. Pensar em alguém fazendo com ela o que fizeram com você. Ele balançou a cabeça, incapaz de terminar. Conversamos por quase 2 horas. Ethan preencheu a lacuna de 20 anos, me contando sobre sua vida como contador, sua esposa Nancy, seus 2 filhos. Ele respondeu minhas perguntas sobre nossos pais com honestidade dolorosa, nem defendendo suas ações nem exagerando suas faltas. Eles já expressaram arrependimento genuíno? Perguntei finalmente. Não pesar que eu fui embora, mas entendimento real do que fizeram de errado? Em momentos Ethan respondeu. Papai disse coisas quando bebe que foi longe demais, que gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Mamãe ainda luta mais com assumir responsabilidade, mas ambos perguntaram sobre você ao longo dos anos. A imagem me perturbou, meu eu mais jovem preservado na casa deles como memorial, enquanto a pessoa que me tornei permanecia desconhecida para eles. Você consideraria visitar papai no hospital? Ethan perguntou eventualmente. Você não teria que falar com ele se estiver acordado. E posso garantir que mamãe não esteja lá se preferir. Considerei o pedido cuidadosamente. Preciso pensar sobre isso. É claro, ele acenou. E Megan? Qualquer coisa que decidir está bem. Você não deve nada a nenhum de nós. Quando nos separamos, Ethan hesitante ofereceu sua mão.
Peguei-a brevemente. Essa conexão física com meu passado tanto estranha quanto significativa. Naquela noite discuti tudo com Brian, que apoiou minha inclinação de ver meu pai mantendo limites rígidos. Apenas lembre-se, ele alertou. Você não é mais aquela criança de 12 anos sem poder. Você está visitando nos seus termos. Pode sair a qualquer momento. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Reynolds e perguntei se ela me acompanharia ao hospital, não como minha terapeuta especificamente, mas como uma pessoa de apoio que entendia a complexidade da situação. Ela concordou imediatamente. Esta é uma oportunidade para se engajar com seu passado de uma posição de força, ela observou. Mas só se é isso que você realmente quer. Pensei sobre a menina assustada na Union Station, os anos de cura, a vida que construí, e os pais que escolheram me abandonar. Então pensei sobre o homem na cama do hospital, enfrentando sua própria mortalidade. Sim, disse finalmente. Acho que preciso fazer isso. Não por eles, mas por mim. O corredor do hospital parecia infinito enquanto doutora Reynolds e eu caminhamos em direção à UTI cardíaca. Cada passo requeria esforço consciente. Meu corpo aparentemente tentando me proteger, se recusando a seguir em frente. O cheiro antisséptico, as vozes sussurradas, o bip ocasional urgente, tudo intensificou minha ansiedade já avassaladora. Podemos fazer uma pausa, a doutora Reynolds ofereceu, notando minha respiração superficial. Balancei a cabeça. Se parar, talvez não comece de novo. Ethan esperava na entrada da UTI. Alívio visível no rosto quando nos viu. Obrigado por virem, disse silenciosamente. Papai está acordado, mas cansado da fisioterapia. Mamãe está na lanchonete. Garanti de agendar isso quando ela estaria longe como você pediu. E ela concordou com isso? Perguntei ceticamente. Não exatamente, Ethan admitiu. Disse que precisava de tempo sozinho com papai para discutir assuntos de seguro. Seu desconforto com o engano era óbvio. Apresentei doutora Reynolds simplesmente como amiga, e Ethan não questionou sua presença. Conforme nos aproximamos do quarto do meu pai, ele tocou meu braço levemente. Só para estar preparada, ele está diferente. Mais velho, obviamente. E a cirurgia? Acenei, me preparando. Nada poderia ter me preparado completamente para a visão de Frank Taylor. Uma vez tão imponente nas minhas memórias da infância, agora diminuído numa cama de hospital cercado por equipamento de monitoramento. Tubos e fios conectados ao seu corpo pálido, uma cânula nasal fornecendo oxigênio, seu peito coberto por um avental hospitalar mas claramente enfaixado por baixo. Seus olhos estavam fechados quando entramos, mas tremularam abertos ao som de passos. Por um momento não houve reconhecimento no olhar dele enquanto olhava para mim. Então seus olhos se arregalaram, lábios se separando em choque. Jennifer sussurrou. Voz rouca. É Meg agora, corrigi automaticamente. Megan repetiu, como se testando o nome desconhecido. Você veio. Permaneci perto da porta, incapaz de me aproximar mais. Sim, o silêncio se estendeu entre nós, 20 anos de ausência comprimidos no pequeno espaço do quarto do hospital. O que se diz a um pai que te abandonou? A uma filha que nunca voltou? Você parece com sua mãe, ele finalmente disse. Pareço com Sarah Miller, respondi firmemente. Minha mãe adotiva. Seu rosto apertou brevemente, depois relaxou em resignação. É claro, mereço isso. Doutora Reynolds ficou ligeiramente atrás de mim, sua presença fundamentando. Ethan pairou desajeitadamente perto da cama do pai, claramente incerto do seu papel nessa reunião. Por que queria me ver? Perguntei diretamente, precisando estabelecer controle da conversa. Frank pareceu tomado de surpresa pela pergunta. Você é minha filha. Eu era sua filha, corrigi. Até você decidir que uma criança de 12 anos precisava encontrar seu próprio caminho para a casa de Chicago. Ele recuou visivelmente. Cometemos um erro. Um erro terrível. Um erro é esquecer de buscar alguém. Um erro é se atrasar. O que você e mamãe fizeram foi crueldade deliberada disfarçada de parentalidade. Minha voz permaneceu firme, me surpreendendo com sua força. Anos de terapia me prepararam para esse momento, embora nunca esperasse que viesse. Você está certa, Frank disse silenciosamente. Não há desculpa. Tive muito tempo para pensar, especialmente desde. Gesticulou fracamente para o equipamento médico ao redor. Tentar novamente esta resposta foi pausada porque Claude atingiu seu limite máximo de caracteres para uma mensagem. Gesticulou fracamente para o equipamento médico ao redor dele. Quando você está enfrentando o fim, vê as coisas diferentemente. Você está morrendo? Perguntei diretamente. Não imediatamente, me disseram. Mas isso foi um tiro de aviso. Ele tentou um sorriso fraco que não chegou aos olhos. Faz um homem refletir sobre seus arrependimentos. E eu sou um arrependimento? O que fizemos com você é meu maior arrependimento, ele esclareceu. Não você, nunca você. Era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que ouvi de qualquer dos pais, mas parecia insuficiente contra a magnitude de suas ações e os anos de trauma que se seguiram. A conversa foi interrompida por uma comoção na porta. Karen Taylor ficou congelada na entrada, xícara de café na mão, me encarando como se visse um fantasma.
Jennifer, ela suspirou. É Megan, Ethan corrigiu rapidamente. Me virei para encarar a mulher que me deu à luz, então rindo me abandonou. Aos 65 ela ainda estava cuidadosamente arrumada, cabelo colorido, maquiagem aplicada mesmo nessas circunstâncias. Roupa sob medida apesar do ambiente hospitalar. Apenas seus olhos traíam sua idade e o estresse da condição do marido. Disse que arranjaria um horário diferente, Ethan disse desculpando-se para mim. Tudo bem, respondi, embora não estivesse. Ter ambos os pais presentes de uma vez não fazia parte do meu plano cuidadosamente construído. Karen se moveu em minha direção como se para me abraçar, mas parou quando instintivamente recuei. Suas mãos tremularam desajeitadamente antes de caírem ao lado do corpo. Você está tão bonita, disse, olhos se enchendo de lágrimas. Toda crescida. Permaneci em silêncio, despreparada para esse confronto adicional. Pensei em você todos os dias, continuou, me perguntando onde estava, se estava feliz, se alguma vez pensava em nós. Karen Frank alertou fracamente da cama. Dei espaço para ela. A ironia de Frank Taylor defendendo limites não passou despercebida por mim. Preciso de ar, anunciei abruptamente. Me virando em direção à porta, Doutora Reynolds imediatamente se moveu para me acompanhar. Por favor, não vá, Karen gritou atrás de mim. Por favor, sentimos tanto sua falta. Parei na porta, me virando para encarar ambos meus pais biológicos. Vocês sentiram minha falta? Vocês me abandonaram numa cidade estranha quando eu tinha 12 anos. Vocês foram embora de carro rindo enquanto eu assistia. Vocês entregaram seus direitos parentais, em vez de admitir que o que fizeram estava errado. E agora, 20 anos depois, querem falar sobre sentir minha falta. As palavras jorraram. Anos de raiva não expressa finalmente encontrando voz. Karen recuou como se fisicamente atingida. Fomos pais terríveis, admitiu. Lágrimas agora fluindo livremente. Não sabíamos como te amar adequadamente. Essa não é uma desculpa, respondi. Milhões de pessoas descobrem como criar filhos sem abandonar seus filhos. Você está certa, Frank interrompeu da cama. Não há desculpa. Falhamos com você completamente. O simples reconhecimento, desprovido de justificação, momentaneamente me desarmou. Isso era o que precisava ouvir 20 anos atrás, não explicações ou defesas, mas simples responsabilidade. Não vim aqui por desculpas, disse finalmente. Vim para ver por mim mesma que as pessoas que tiveram tanto poder sobre mim são apenas isso, pessoas. Falhas envelhecendo, pessoas comuns que fizeram escolhas imperdoáveis. Há alguma chance? Karen começou. Não, interrompi. Não há chance de reconciliação se é isso que está perguntando. Essa oportunidade terminou no momento em que vocês foram embora de carro da Union Station. O que posso oferecer é fechamento para todos nós. Olhei diretamente para Frank na cama do hospital. Espero que se recupere completamente da cirurgia. Não desejo mal a nenhum de vocês, mas preciso que entendam que não sou mais Jennifer Taylor. Não sou há 20 anos. Sou Megan Miller. Tenho pais adotivos maravilhosos, um marido amoroso, carreira bem-sucedida e uma vida construída longe do dano que causaram. Minha voz permaneceu firme enquanto continuei. Não os odeio mais, isso levou anos de trabalho, mas também não os perdoo, e não os quero na minha vida. Qualquer contato deve passar por Ethan primeiro, e me reservo o direito de ignorá-lo completamente. A finalidade da minha declaração pairou no ar. Karen soluçou silenciosamente enquanto Frank fechou os olhos, uma única lágrima descendo por sua bochecha gasta. Entendemos, disse finalmente. Doutora Reynolds e eu saímos pouco depois, o confronto tendo me esgotado emocionalmente. No estacionamento do hospital, parei e respirei fundo o ar fresco, me sentindo mais leve do que em anos. Você se saiu lindamente, doutora Reynolds observou. Como está se sentindo? Como se finalmente conseguisse ser adulta na sala com eles, respondi. Como se tivesse recuperado parte do poder que eles tiveram sobre mim por tanto tempo. Nos próximos dias, processei o encontro no hospital através de sessões adicionais de terapia e longas conversas com Brian, Sarah e Thomas. A experiência havia sido esgotante, mas finalmente empoderadora. Havia enfrentado meus abusadores nos meus termos e saído intacta. Ethan mandou mensagens com atualizações sobre a recuperação do nosso pai, o que apreciei, mas não me senti obrigada a agir. Deixei claro que, embora estivesse aberta a manter contato mínimo com meu irmão, meus limites em relação aos nossos pais permaneciam firmes. Uma semana após a visita ao hospital, sentei na minha mesa, apagando as numerosas tentativas de contato dos meus pais biológicos que haviam se acumulado desde nosso encontro. Karen havia enviado e-mails diários apesar da minha declaração clara sobre limites. Frank havia tentado ligar 2 vezes. Bloqueei seus números e endereços de e-mail sem ler as mensagens, então liguei para Sarah. Só queria dizer obrigada, disse quando ela atendeu. Por tudo. Por me mostrar como pais deveriam ser. Oh querida, ela respondeu calorosamente. Você nos deu muito mais do que poderíamos te dar. Naquela noite Brian e eu levamos Scout para uma longa caminhada pelo nosso bairro.
O ar de verão estava quente, vagalumes começando a aparecer na penumbra que se formava. Scout trotou feliz à frente, seu único olho bom brilhante com contentamento canino. No que está pensando? Brian perguntou, apertando minha mão. Em como às vezes a família em que você nasce não é a família para a qual foi destinada, respondi. E como sou grata por ter encontrado a minha. O caminho à frente nem sempre seria suave. Trauma deixa influências duradouras e cura não é linear. Mas pela primeira vez talvez, me senti verdadeiramente livre da sombra que meus pais biológicos haviam lançado sobre minha vida. Havia-os confrontado não como a criança assustada que abandonaram, mas como a mulher forte e bem-sucedida que me tornei apesar deles. A menina de 12 anos deixada sozinha na Union Station havia encontrado seu caminho para a casa final, não para o lugar de onde veio, mas para a vida e família que escolheu para si mesma. Você já teve que estabelecer limites com membros da família que te machucaram? O que te ajudou a se curar de trauma infantil?